Quando ela volta. O Cássio, ele falou ontem, tá? Ele falou ontem, a gente vai abrir aspas aí pro Cássio, porque ele fala: entendemos que temos que nos defender. Temos que evitar ser atacado, diminuir o máximo de chutes possível no gol. Mas não podemos perder o foco da classificação e desvalorizar. Novamente, o Corinthians está numa semifinal, a segunda do ano. Não adianta ficar olhando só para as coisas negativas. É óbvio que o Estudiantes foi melhor que a gente, como a gente foi no primeiro jogo. Aí não. Não, no primeiro jogo o Corinthians foi um pouco melhor. Ontem o Estudiantes foi muito melhor. A gente podia ter ganho de 2, 3 e não ganhou. E eles poderiam ter ganhado hoje. Ele continua: eu sou goleiro, estou lá para defender. Isso faz parte do meu trabalho. Tem jogos que nem vêm bolas, mas é difícil, cara. Não pode misturar a pauta se comemorar a classificação com outras coisas. O Corinthians, no meu ponto de vista, se classificou. Está na semifinal. Vamos ficar felizes com a vaga. É um ano em que muitas vezes a gente é cobrado e nós conseguimos chegar. O Corinthians está numa semifinal da Sul-Americana. A gente tem que valorizar isso, olhar para a história e ver quantas vezes o Corinthians chegou nesse momento. É o Cássio tentando tirar um pouco dessa pressão, né, no Vanderlei Luxemburgo. Ele tem razão e ele ainda não é vaidoso, né? Ele não chama a responsabilidade para ele. Ele diz: conseguimos, classificamos e tem que se valorizar. Mas tirou o peso ali do Vanderlei, né, Bruno? É que é diferente, né? A posição da gente que está aqui para comentar. Como o Vampeta falou várias vezes aqui, eu não jogo mais, agora minha função é outra, é comentar. Vampeta não é mais jogador do Corinthians e nós nunca fomos. A nossa função aqui é outra, é comentar. E é claro que quem está lá dentro, no caso o técnico que acaba sendo mais cobrado, ou o Cássio, que é um jogador do time, eles vão ter outro tipo de fala, outro tipo de abordagem. Eles vão valorizar o que eles conseguiram, que foi a classificação, mas eles sabem que a atuação foi ruim, né? Ali ninguém é bobo, né? O Luxemburgo está há muito tempo no futebol, o Cássio também, todo mundo sabe o que aconteceu ontem. E cabe a eles, dentro do trabalho do dia a dia, melhorar. Mas não tem cara que vai melhorar porque não é a primeira vez. Um jogo com o São Paulo no Morumbi, o Corinthians foi sufocado o tempo inteiro. Contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, foi sufocado. Em Itaquera consegue fazer jogos melhores, sim. Mas fora de casa, tem sido constante essa postura. Ok, vou jogar fora, o adversário vai me atacar, vou deixar ele um pouco mais com a bola e vou marcar no meu campo. Tudo bem, é uma estratégia que muitos times usam. Mas o Corinthians, ele não se defende tão bem. E ontem foi uma tragédia e não tem contra-ataque, esse é o ponto, né? O Corinthians às vezes fica muito atrás e não consegue sair, aí acaba sufocado. Então, fora de casa, quando dá a bola para o adversário e se defende, o Corinthians já tentou fazer isso várias vezes e sempre fez mal, e isso é uma coisa que tem que tentar corrigir ou melhorar de alguma maneira. Essa carga de preocupação que a gente está colocando sobre a mesa aqui, que deve pelo menos invadir boa parte da torcida do Corinthians e o Luxemburgo, tem um dado importante aqui, acabei de receber do Porcari, do Soccermente, dizendo times com mais finalizações no Campeonato Brasileiro até agora. É importante isso. Sabe qual é o time que menos chutou a gol, finalizou a gol até agora no Campeonato Brasileiro? E a gente reconhece que todo mundo sabe que é verdade. O Santos, 225 chutes. Ele é o 20º. É o último colocado em finalizações. Sabe quem é o 19º? O Corinthians do professor Luxemburgo. 241 chutes, 241 finalizações. 19º até agora. O primeiro é o Bragantino, com 343. E aí vem o Palmeiras com 325, São Paulo 311, Fortaleza, Atlético e aí por aí vai. Mas só para dizer que esse número mostra que o Corinthians, nessa caminhada toda, tem finalizado muito pouco. Aquilo que a gente está vendo e que fala aqui, os números registram. Ele só é um pouquinho melhor que o Santos, que está na lanterna de finalizações. O Rojas, né, o Matias Rojas, jogador que chegou aí do Racing, ele admitiu que nunca passou tanto sufoco em uma partida. O Rojas fala... Ele jogou na Argentina. Ele fala o seguinte: não me recordo de uma partida que eu tenha sofrido tanto.
Foi contra um grande adversário, são partidas de Copa. Creio que jogamos para tal. E depois sabíamos que tínhamos um grande goleiro para os pênaltis. Não estamos nada contentes, eu particularmente, com o nosso desempenho. Agora vamos passo a passo para conseguir o objetivo principal. Ou seja, ele diz que não estava nada contente e vale a gente dizer, né, que o Corinthians é o único clube brasileiro que eliminou fora de casa Boca, River Plate, Racing, News Old Boys e Estudiantes. Realmente é um baita feito, né, desse Corinthians, essa classificação do jeito que foi, e agora é tentar melhorar para o jogo contra o Fortaleza, né, Vamp? Porque agora é semifinal. É mais uma chance real de título do Corinthians depois da eliminação para o São Paulo. Olhar para o Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, né? Olhar para o Campeonato Nacional, tá lá embaixo, tem uma sequência de jogos aí muito difícil, né? Pega o Palmeiras agora, depois Fortaleza, depois... Tem o Grêmio. Tem o Grêmio, né? Grêmio e depois Botafogo. Botafogo, Flamengo. São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense fora. Essa sequência de jogos aí, o Grêmio é um jogo atrasado. Olhar lá para baixo da tabela, buscar um futebol melhor. Vai ter 2 jogos em casa seguidos, não são fáceis, contra Flamengo e Botafogo. Mas é o Corinthians, a gente tá falando de qualquer time. Mas tem que melhorar aí esse desempenho. Tem que fazer gol. O professor acabou de dar uns dados aqui de quem menos finaliza dentro da competição. Você precisa fazer gol para poder chegar. Não acredito que vai tomar um bombardeio desse de novo, diante do Fortaleza. Tá em aberto, aí tá em aberto sim. Uma final, um jogo só em Montevidéu, se o Corinthians passar, visando o título. Né? Já invadiu o Japão, para invadir o Montevidéu, daqui para ali a torcida é moleza. Tá aqui do lado do Uruguai. Então, para título é isso. Agora, olhar bem para o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional é bastante preocupante, sim. Bastante preocupante, por mais que seja um gigante, sendo a maior folha de pagamento do país, o futebol não condiz com aquilo que você se paga aos atletas. Você pode questionar aqui, você está aí, você veio da festa do Gabigol. Eu vim da festa do Gabigol, maior folha de pagamento da América do Sul, 40 milhões de reais do Flamengo. Mas o Flamengo não vive seca de título nem financeiramente. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Tem uma temporada muito ruim? Tem. Né? Mundial, modo como perdeu aí alguns jogos da Copa do Brasil, por Maringá, foi eliminado da Libertadores, pelo Olímpia, está atrás 15 pontos do Botafogo. O Cássio, que também tá com traje de gala hoje, sim, merece. Porque ontem ele jogou de terno. Não foi só o Gabigol que fez festa black tie ontem, não. O Cássio também. E aí eu quero que a gente fale desse goleiro. Ele tá com quantos anos hoje? Eu tô com quantos anos hoje? Eu acho que tá com 36, é por aí. 36. 36 anos e eu, Cássio, continuo decidindo a porra toda. Continuo pegando tudo. Tem pênalti, o próprio Vampeta falou. 36. O próprio Vampeta falou lá no estúdio. E agora eu já sei o final. Cássio vai pegar, vai acabar. Pegou o pênalti do principal jogador do Estudiantes. E aí eu pergunto, o Cássio pode ir até uns 40 como titular do Corinthians, Bruno Prado. Pode. Ele segue sendo decisivo até hoje. Tá muito bem, goleiro costuma ter uma carreira mais longa e o Cássio continua em forma, continua decidindo jogos para o Corinthians, é um dos grandes da história do Corinthians, difícil medir, aí vai do gosto de cada um, mas não é nenhum absurdo se alguém der a opinião de que o Cássio é o maior da história do Corinthians, então, o maior jogador, não acho uma opinião absurda, aí vai de cada um, do critério que cada um tem para avaliar. Mas é um cara com uma história longa no clube, com títulos, decisivo, é um goleiro histórico, fantástico para o Corinthians, e ontem, mais uma vez, ele foi decisivo. Ontem, além do Cássio, o Corinthians contou muito com a sorte, porque além das defesas dele, foram 4 na trave com bola rolando, mais 2 nos pênaltis, mas ter o Cássio no gol transforma o Corinthians em favorito em disputa de pênaltis, sem dúvida. Esse ano foram 5 disputas no total de pênaltis, o Corinthians só perdeu no Paulista pro Ituano. Na Copa do Brasil, todas as fases que ele passou nos pênaltis. Remo, Atlético e América. E agora também na Sul-Americana, que foi a primeira decisão por pênaltis na Sul-Americana e passou pelo Estudiantes. E o Cássio é um fator. Esse aproveitamento, 4 vitórias e 1 derrota nos pênaltis em 5 disputas no ano, tem muito a ver com o goleiro do Corinthians, tem muito a ver com o Cássio. Então, mais um capítulo que depois a gente acaba até esquecendo, porque é tanta coisa e a gente esquece de algumas. A maioria, quando o Cássio encerrar, vai lembrar da Libertadores, do Mundial e vai lembrar
lembrar de uma ou outra, mas tem várias, assim. Eu lembro uma contra o Racing, em 2019, que também empatou aqui, empatou na Argentina, ele pegou pênalti. Tem muitas, assim. O Cássio é realmente algo muito fora da curva, muito fora do normal, o tamanho da história e do poder de decisão desse goleiro no Corinthians. Agora, velho, você tem ideia de quantos pênaltis o Cássio já defendeu pelo Corinthians? Não é só partidas decisivas, no jogo normal. Mais de 50. Viu? Nem eu sabia, tá na tarja. Você poderia ter colado. 32. Ali, ó. 32 pênaltis defendidos pelo Cássio no Corinthians. Eu só consigo chegar a letra grande. 32. Tudo bem que você é fã dele, mas tu exagerou um pouco. Tu foi pra mais de 50. É porque até lá vai ter mais 18 ainda pra ele pegar. Mas 32 pênaltis defendidos ao longo dessa... é surreal. Sim. Tinha um número que até que o Ronaldo tinha... Depois eu vou ver se eu encontro aqui. O Ronaldo tinha um número, um recorde de defesa. Ronaldo tem 5 a menos que ele. 5 a menos, né? O Cássio passou recentemente, é isso. Então, 27. 27 a 32. O Ronaldo tinha há muitos anos esse recorde aí de goleiro que mais defendeu pênalti no Corinthians, então o Cássio já passou. Né? Passou também o número de jogos, né? E número de jogos também. Tá quebrando o recorde de tudo, Cássio. O Cássio passou, Bruno, nesse ano. Porque nesse ano o Cássio pegou 7 pênaltis. Sim. Então aí ele passa o Ronaldo. Jogos também. Jogos também. É o segundo que mais jogou. Só o Vladimir, ex-lateral esquerdo, é o primeiro, o Cássio é o segundo. Era o Ronaldo também, o segundo com o maior número de jogos pelo clube. Agora, vamos lá. É o maior ídolo da história do Corinthians? O Cássio? Porque o Cássio ganhou o Mundial, né? Sendo super decisivo. Talvez de número de... Ele ganhou a Libertadores sendo o cara. Principalmente naquele jogo contra o Vasco, né? Onde ele pega aquela bola do Diego Souza. Ele ganhou tudo. Ganhou 2 ou 3 brasileiros. Ganhou 2. 2 brasileiros. Então, é um cara que eu acho que ninguém ganhou tanto quanto ele. Copa do Brasil, só falta a Copa do Brasil. O Cássio tá entre, sim, os 5 maiores, né? Conquista em números, tudo ali. Ele disputa ali com o Marcelinho, com o Rivelino, com o Sócrates. Nome assim, né? Que marcado bem, Neto. Mas é um cara que entrou. Pô, você tá entre os 5, entre os 10 dos maiores da história de um gigante como o Corinthians. No time de séculos, você coloca um goleiro, né? Um goleiro como um destaque, e merecidamente, diga-se de passagem. Isso vale para Mundial, vale para competição importante, e o Bruno citou aí, muita coisa não será lembrada. É verdade, porque em jogos, digamos assim, normais, ele também cansou de fazer milagres. Tem essa, que foram pontos a favor do Corinthians, que levaram o Corinthians a momentos maiores aí. Quer dizer, em jogos em que o Corinthians foi uma pindaíba, o Cássio segurou a barra. É que a gente, como o Bruno está certo, lembra da decisão de título, casa cheia, jogo decisivo. Agora, na caminhada, não é verdade? Tem muitas, não? Muitos jogos assim que ele foi o destaque do time. O time não jogou nada e ele segurou a barra. É que ontem apareceu mesmo, porque é uma classificação dentro da Argentina, dramática, daquela maneira que foi. Quer dizer, foi uma pancada desde o primeiro... Antes do primeiro minuto, 52 segundos, né? 52 segundos tomou o gol. E depois apanhou o tempo todo. De quando em quando saía, tentava um ataque que normalmente não acontecia absolutamente nada, e aí foi para a penalidade. Que para o corintiano mudou todo o cenário. Acabou o jogo, quando foi para a penalidade, o corintiano falou, agora vai. Agora, o Vampeta falou, já estou vendo esse cenário aí. O Cássio vai pegar 2... e vamos passar. Você não falou isso? Falei isso, André. Não falou isso. Por quê? É antivisão do fato? Não, acredita que tem um goleiro lá que faz tremer as pernas de quem vai bater. A manchete do Olé, qual é? De novo Cássio. Jornal argentino. Né, Bruno? De novo Cássio. Ano passado foi o Boca que caiu nos pênaltis. De novo Cássio. Para ele, esse é um troféu. Eu acho que deve fazer um pôster lá bacana da capa do jornal. Quer dizer, realmente, ele está sendo homenageado aqui, mas realmente foi uma atuação maravilhosa do Cássio ontem. Ele deve estar muito feliz com o que ele fez nas últimas horas.